Caríssimos irmãos em Cristo, caríssimos irmãos também que estão a celebrar conosco pelas nossas plataformas, via internet, muito sábio que Jesus nos fala, justamente nos momentos em que nós estamos vivendo na sociedade. Momentos esses em que nós nos indignamos com tanta violência contra o próximo, ou melhor dizendo, com tanta falta de amor, de perdão, de diálogo, com tanta falta de misericórdia, porque justamente o tema central é a misericórdia de Deus. Deus que é compassivo, Deus que é amoroso, Deus que esquece todas as coisas se um coração vem arrependido e busca cada vez mais a conversão de vida. O Eclesiásticos, desde o início, fala: o rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. O rancor destrói a alma, destrói o ser humano. Inclusive tem até um canto que a gente gosta muito de cantar, mas se a gente prestasse bem a letra, nós veríamos o que esse canto nos adverte. Rancor destrói um coração que errou. E justamente isso que o texto do Eclesiastes quer dizer para nós. De nada adianta o rancor, a raiva, a vingança. Isso são tudo sentimentos que nos fazem morrer cada vez mais, ou morrer pouco a pouco. Então, a pergunta que o Eclesiástico também faz: se alguém guarda raiva contra o outro, como pode pedir Deus a cura? E aí justamente eu lembro do sacramento da reconciliação. Como que eu posso pedir a cura a Deus? Como que eu posso pedir a reconciliação com Deus, se eu guardo dentro da minha alma a raiva do outro? Como que eu posso me aproximar do sacramento se eu ainda não me converti, se eu ainda não perdoei? Justamente seria uma hipocrisia muito grande eu tentar fazer isso. Mas de vez em quando acontece. As pessoas às vezes procuram o sacramento da penitência, mas ela mesma não se transforma por dentro. A gente sabe que o perdão, o perdoar, é muito difícil. A gente sabe que não é fácil, mas existe um caminho a ser feito, um processo a ser feito, um processo íntimo com Deus, para que eu possa cada dia curar o meu coração. E aí, eu guardar rancor, o que eu vou ter? Eu não vou ter o perdão de Deus. Eu não vou alcançar o perdão dos meus pecados. E aí, meus irmãos, e justamente uma pessoa, quando morre no rancor, quando morre na falta de perdão, é terrível. É terrível, porque essa pessoa não morre bem. E não vai morrer bem, é claro, porque o coração dela está cheio, está envenenado desse ódio, está envenenado desse rancor. Justamente o sacramento justamente vem aí para nos dar uma nova oportunidade de nos reconciliar com Deus. E aí o Eclesiástico nos diz que é tido um dos livros da sabedoria, um livro sábio, e no finalzinho diz: pensa nos mandamentos e não guarde rancor ao teu próximo.
pensa nos mandamentos, pense na palavra, pense na Sagrada Escritura, pense nos mandamentos de Deus, para que você não permaneça no erro, né? Então, façamos essa leitura quando nós tivermos mais oportunidade, cheguemos em casa e meditemos isso que o Eclesiástico está nos dizendo hoje. Aonde está a cura? A cura está em Deus. A cura está no sacramento da reconciliação. Está no perdão. Ali sentado o Padre, que representa Jesus Cristo, e que por ordem do sacramento, Ele o perdoará. Ele apagará os seus pecados. Tem muitas pessoas que quando se aproxima do Padre, e terminada a sua confissão, diz: mas eu estou com meus pecados todos perdoados? O Padre vai dizer: claro. Se a sua consciência, sua busca do perdão e da misericórdia foi uma busca transparente, claro que seus pecados foram perdoados. Nós não podemos desconfiar do perdão de Deus. E o Salmo nos diz muito bem isso. O Senhor é bondoso e compassivo e carinhoso. Nós devemos acreditar nisso, né? Cura toda culpa, cura toda enfermidade. Ele salva a vida da sepultura, cerca-o com carinho e compaixão. O que é a morte do pecador? É a morte de não confiar na misericórdia de Deus, de não confiar no perdão, de estar no estado de enfermidade que nos fala o Salmo, da enfermidade humana, porque o pecado, porque o rancor, aliás, a doença psicológica o faz cada vez mais definhar. Vai tendo problema psicossomático, problemas do seu coração, problemas dos órgãos vitais, problemas de todo o seu ser, ele fica doente. Por quê? Porque ele não sabe perdoar. E o não saber perdoar o consome por dentro. O consome o rancor, o consome a raiva, o consome a vingança. E justamente essa palavra compaixão é que nos vai falar Jesus hoje. E essa palavra, esse sentimento, no grego está na tradução, né? Na palavra grega, splankizomai, que deriva do substantivo, que quer designar o quê? As entranhas, os órgãos vitais do corpo, o coração, os rins, o fígado, os pulmões, como sede de sentimentos e emoções. Podem perceber isso. Nós que temos os nossos órgãos vitais, quando a pessoa sente alguma doença desses órgãos vitais, muitos deles estão relacionados ao psicossomatismo, ao seu psicológico que não está bem, e como a nossa natureza humana é perfeita porque Deus assim o fez, a psique joga para a soma que é seu corpo, e esse indivíduo passa a ter problemas de coração, passa a ter problemas de rins, passa a ter problemas de fígado, como diz o outro, passa a ter úlceras, porque ele não tem compaixão. Splankizomai, que é o cerne do perdão, que é ter compaixão, agir com compaixão, sentir compaixão das entranhas. E hoje Jesus é perguntado pelo próprio Pedro, aproximando-se dele: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? O que Pedro fala? Até 7 vezes? Por que Pedro fala 7 vezes? Eu falei essa semana aqui na igreja, na homilia, porque era lei. Eu só devia perdoar a pessoa 7 vezes e não mais do que isso. E Jesus diz: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quem é bom matemático vai ver
que é uma dízima periódica. 70 vezes 7 é um número infinito. É assim que nós devemos perdoar o nosso semelhante, né? É assim que nós devemos fazer. E aí ele contou a história de um rei que tinha um empregado, e esse empregado deveria um acerto enorme, uma fortuna enorme. Dize, pelo que eu estava lendo, 200 mil, que dava para pagar um empregado a vida inteira, uma quantia muito grande. E aí era o dia do acerto. Como o empregado não tinha o que pagar, não tinha essa quantia, não tinha esse dinheiro, o que o patrão disse? Então, que ele fosse vendido como escravo, porque era assim, junto com a mulher e os filhos, e tudo que possuía, e que pagasse a dívida. O empregado, porém, pediu misericórdia, caiu aos teus pés, pediu perdão, prostrado suplicava: dá-me um prazo, eu vou te pagar tudo. Diante disso, o patrão teve a devida compaixão, perdoou, soltou aquele homem e perdoou a dívida. Esse homem que saiu dali, só para a gente entender o contexto do Evangelho, encontrou também um dos seus companheiros, que devia apenas uma quantia bem pequena, 100 moedas, que não representava muita coisa, se for comparada à quantia do seu patrão. E aí ele agarrou, começou a sufocar aquele homem: paga o que me deves. O companheiro também caiu aos teus pés, suplicava misericórdia: dá-me um prazo, eu vou te pagar. Mas foi diferente, ele não quis saber disso, saiu, jogou na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo todo esse acontecido, os outros foram até o patrão e contaram o que aquele homem fizera, contaram tudo. E esse empregado foi chamado e foi punido. Perverso, te perdoei toda a dívida porque tu me suplicastes. Não devia também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a dívida. Ou melhor, ele não devia de fazer o mesmo? O mesmo exemplo ele não devia de fazer com o seu patrão, que foi misericordioso, que foi atento, e uma dívida muito maior, 100 moedas, que não representava nada, a quantia outra era mais de 200 mil, que dava para pagar um empregado a vida toda. E esse homem avarento, sem compaixão, puniu violentamente esse companheiro, não o deu o perdão e não o deu a misericórdia. E Jesus conclui no final desse evangelho: é assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração seu irmão. Então, meus irmãos, só para concluir, porque é um evangelho muito bonito, mas de muito desafio, Jesus muda totalmente essa compreensão na leitura que nós lemos hoje, na primeira leitura, né? Portanto, a antiga lei do talião, que visava limitar a vingança, se alguém causar alguma lesão ao próximo, farão com ele a mesma coisa que ele fez. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, no Levítico 24, 19 a 20. Fica superado com um novo mandamento de Jesus: perdoar a todos, inclusive ao que te fez mal, mesmo a quem continua a pagar o bem com o mal. Então, 70 vezes 7. E esse processo de perdão é um processo contínuo dentro de nós. Trabalharmos isso dentro de nós. Não adianta nós querermos nos aproximarmos da confissão, do sacramento, como eu disse antes, se eu estou cheio de raiva, se eu estou cheio de rancor contra uma pessoa, contra um próximo, contra um parente meu,
com o coração fechado, com a alma fechada. Não é bom eu me aproximar de Deus. E aliás, como diz o texto do Evangelho, Deus será justo, cobrará no tempo certo. E quando Ele cobrar, sem dúvida, Ele vai cobrar cada feito, cada obra, tudo aquilo que nós fizemos. E se nós fizemos muito mal, ou se a vida da pessoa foi uma vida totalmente desregrada no sentido de ser uma pessoa má, de uma pessoa inclinada ao pecado, inclinada à raiva, ao ódio, à vingança, Deus agirá de forma bastante pesada. Ele é Pai, Ele é misericordioso, Ele é compassivo. Mas a medida de minha aproximação com Deus é o próximo, é o meu semelhante. Eu não posso, jamais, guardar rancor, guardar ódio dentro do meu coração. Eu fico pensando naquelas senhoras que muitas vezes eu vejo a reportagem, aquelas mulheres que esses dias eu vi e fiquei admirado quando mataram o filho dela, e ela disse uma coisa muito interessante: eu perdoo, porque assim eu aprendi, porque sou religiosa, porque acredito na palavra, eu perdoo. Uma pessoa lucidamente falar essas palavras, eu acredito muito piamente nisso, que o coração dela está voltada, está ligada a Deus, e que ela não se deixa manchar pelo ódio, pela raiva, pela violência, pelo olho por olho, dente por dente. Claro que a justiça tem que ser feita, a justiça tem que ser posta, mas nós não devemos ou desejar a morte de qualquer ser que seja. Há muito desses pecados, muitas pessoas olham para as outras, ou o mal que fez, o mal que aconteceu, deseja a morte daquela pessoa, né? Deseja o fim daquela pessoa, o fim trágico daquela pessoa. Olha, se você deseja isso, cuidado, porque o mal pode se voltar contra você. E é nesse sentido, meus irmãos, que nós devemos ter o exercício do perdão dentro de nós. Daqui um tempo, né, vamos, não muito distante, chegar à Quaresma, que é tempo de conversão, que é tempo de exame de consciência. E você, como está o seu relacionamento com Deus? Você está intimamente ligado? Você está trabalhando a dimensão do perdão na sua vida, na sua caminhada, na sua história? Você consegue se aproximar da confissão com o coração aberto, com o coração cheio de compassividade, com o coração realmente trêmulo, arrependido, para que possa pedir o perdão e a misericórdia de Deus? São perguntas que nos norteiam e devem nos nortear sempre. Não apontar o pecado do outro, não a ficar apontando os defeitos do outro, mas olhar para mim, como no Evangelho esses dias nós ouvimos, né? Não queira tirar o cisco do olho do teu irmão, tire a trave que está no teu olho. A trave é muito maior do que o cisco. Então vamos olhar para a nossa vida primeiro. Esqueçam a vida dos outros. Não fiquem preocupados com a vida das pessoas. Preocupações alheias, coisas que não levam a nada, coisas que não têm sentido nenhum. Pelo contrário, nos preocupemos com nossa caminhada, nos preocupamos com o próximo, sim, em lhe fazer a caridade, em lhe levantar a mão, em ser misericordioso. Isso é que Deus quer de nós, que possamos ter um coração compassivo, ou como canta o Salmo, o Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Que sejamos como nosso Deus, que é lento para punir, mas muito mais rápido para perdoar. Amém. Assim seja.